Sejam muito bem-vindos. Este é o nosso quadro Soluções para a Família. E aqui nós vamos discutir e entregar estratégias para a sua jornada familiar, para você que quer evoluir no casamento, na educação dos filhos e também na vida profissional. Eu sou o Carlos Henrique, especialista em coaching e liderança positiva, e o tema de hoje é como conciliar casamento, educação de filhos e vida profissional. Bom, esse é um tema que não é nada fácil para ninguém. É inclusive bastante desafiador. Muitas famílias, pais, mães têm enfrentado esse problema, porque para quem veio antes dessa geração, que é a nossa, toda essa questão era muito mais marcada. A mulher cuidava dos filhos, cuidava da casa e o marido era o provedor financeiro. Mas hoje isso já não funciona. Os homens já não são exclusivamente os provedores financeiros, se você for ver direitinho. E as mulheres já não são mais exclusivas do lar. E toda essa mudança mexe muito com a gente, com o nosso emocional e com a nossa forma até de enxergar o mundo. E não foi algo assim gradual de quem imaginou como é que ia ser no futuro, para que hoje a gente fosse treinado e preparado para estar aqui. Não, a gente simplesmente foi vendo acontecer e de repente chegamos no ponto, exatamente nesse ponto que estamos agora. E nossa geração, a minha e a sua, não quer mais apenas repetir o script de quem veio antes da gente. O que as pessoas querem realmente é ter significado naquilo que elas estão fazendo. Hoje, o cara que formou engenheiro, não necessariamente ele termina a vida assim. É possível que ele se torne um empreendedor e tenha a sua própria franquia de negócio, por exemplo. Ou, pelo menos, comece a buscar algo que realmente dê sentido à vida dele. Por isso é importante a gente seguir uma rota e alguns passos que eu julgo serem muito importantes dentro de todo esse processo, que não é fácil, mas tendo uma direção, sabendo por onde começar, isso vai se tornando cada vez mais claro. E no fim das contas, ter clareza do caminho a seguir, ter certeza da jornada que está fazendo, sabendo que ferramentas vai usar, definitivamente muda tudo. Muda tudo para quem quer realmente estar nesse caminho. É por isso que, para responder esse tema sobre conciliar casamento, filhos e vida profissional, eu vou sugerir uma rota de 7 passos para quem quer, pelo menos, começar a ter mais clareza nesse caminho. E o primeiro passo, que não poderia ser outro, é começar do começo. Muita gente, inclusive, pergunta, mas por onde eu devo começar a equilibrar as coisas? Cara, não tem jeito. Se a gente for falar por onde começar, tem que ser pelo começo. E onde é que nasce a família? Os filhos não surgem assim do nada. E o trabalho, por mais que ele precise existir, ele é transitório. E uma hora ele vai acabar. Então, a gente chega onde? Chega no casamento. E mesmo que os filhos não sejam biológicos, é o casal que decide se vai ter filho biológico ou se vai adotar. Então, a família começa no casamento. E se ele não tiver fortalecido, toda a família vai sofrer, inclusive o trabalho. Porque esse tripé, casamento, filhos e trabalho, se um deles estiver mal, todos os outros vão sofrer. E pais estressados geram um ambiente estressado, geram uma família estressada e vão moldando os filhos com isso. Não tem como, por exemplo, os pais exigirem respeito dos filhos se os pais não estão se respeitando, se os pais vivem em pé de guerra. Os pais podem até exigir que os filhos não gritem, mas se eles vivem gritando e gritam para os filhos pararem de gritar, a coisa tende a se tornar um ciclo vicioso e bastante ruim. Porque o maior professor que existe é o exemplo. E tudo que os pais fazem, principalmente entre eles e dentro da rotina da família, é exatamente o que os filhos vão fazer. É o que os filhos vão aprender a fazer. Então comece do começo, dando o devido valor para a vida do casal. Porque a forma como você trata a sua esposa, trata seu marido, é a forma como seu filho começa a enxergar o mundo. E se vocês não estiverem em sintonia, muita coisa começa a desandar dentro da casa. É preciso, inclusive, que os filhos entendam que a prioridade está no casamento e não nos filhos. Existe, inclusive, uma ferramenta que eu quero compartilhar com você e que pode ser
pode ser o que vai começar a dar o tom da mudança na sua vida. Separe de 10 a 15 minutos diários só para o casal. E naquela hora, não deixa nem os filhos interromperem. É claro que não é para fazer nada na hora que as crianças estiverem morrendo de fome, ou esperando o almoço ou o jantar. Mas é um exercício para marcar território e mandar um recado para as crianças de que a família começa onde? Começa no casamento, começa no casal. E o casal precisa reforçar laços. Inclusive, é importante que os filhos vejam isso. Por exemplo, acabou o jantar? Parece uma ótima hora para você fazer esse exercício. Mas não é para sentar e dizer, e aí, amor, como é que foi seu dia? Porque do outro lado, a pessoa simplesmente vai dizer, foi bom, então, foi ótimo. E se você não souber como conduzir a conversa, simplesmente acabou a conversa. Por isso, acho importante você ter outra ferramenta para utilizar casada com essa. E a ferramenta se chama, pelo menos eu chamo assim, perguntas curiosas. Mas assim, não se prenda a nomes não, tá? Você pode nomear a ferramenta do jeito que você quiser, inclusive. O importante é você ter claro o conceito. E para essa ferramenta funcionar, ela precisa ser feita com perguntas abertas. Se a pergunta for terminar com sim ou não, não é uma boa pergunta, porque não é aberta. Não precisa ser uma regra, isso não precisa ser uma regra fechada, mas é um conceito que você precisa seguir. Siga perguntas abertas. Por padrão, você pode perguntar duas coisas. Quais foram as 3 melhores coisas do seu dia? Percebe? É uma pergunta super aberta. A 2, quais foram as 3 coisas que aconteceram que, se você pudesse voltar no tempo, você gostaria de melhorar? E aqui você, estando com plena atenção no que a outra pessoa está falando, você pode fazer mais perguntas abertas dentro de casa da resposta. E aí você vai ampliando o repertório. Só nisso aí já tem exercício pra caramba. Primeiro, porque o casal entra em sintonia. Segundo, porque já pode anotar o que precisa ser melhorado. E terceiro, porque as crianças estão vendo, né? Elas começam a perceber que tem como falar sobre o dia sem apenas ser foi bom ou foi ruim. Percebe? Não tem formalidade aqui. A ferramenta do tempo do casal é muito importante e ela tem significado para ser explorado, principalmente porque ela é focada em gratidão. Lembra, quais foram as 3 coisas, melhores 3 coisas do seu dia? E focada também no processo de melhoria contínua, que foi a pergunta. Quais foram as 3 coisas que você gostaria de melhorar no seu dia? Que isso já deixa a pessoa pensando em como ela vai resolver essas questões por dia seguinte. Deu para entender? O segundo passo, ele é igualmente importante. Aliás, todos são, tá? Mas se eu fosse colocar em patamares, esse aqui é realmente especial, faz muita diferença. Cada um de nós desempenha inúmeros papéis na vida. E entender os papéis que se desempenham é uma tarefa primordial, ok? Para começar, eu preciso começar a perceber como é o meu funcionamento, como funcionam esses meus papéis. Você saberia dizer agora, por exemplo, né, quais são os papéis que você desempenha? Vamos tentar pelo menos 5, ok? Eu vou começar por mim. Então vamos nos meus 5 papéis que eu desempenho e você aí, né, enquanto eu falo, você vai pensando naqueles que você pode desempenhar ou que você acha que desempenha. Eu sou filho da Silvia e do Franco, eu sou marido da Ingrid, eu sou pai do Gabriel e do João, eu sou coach e eu sou empreendedor digital, já tem 5. Mas eu poderia dizer também que eu sou irmão da Cláudia e do Adriano, sou tio, sou professor de educação física por formação, sou professor em outras áreas. E enquanto eu fui falando aqui os meus papéis, os papéis que eu desempenho, imagino que você deva ter pensado aí pelo menos 5 que você desempenha. E é importante que você anote isso, né? Por que isso é importante? Porque é importante você ter significado para cada um deles. Eu tenho um papel e eu tenho importância e significado. Existe uma ferramenta, inclusive, que eu aprendi com uma grande amiga minha, que é psicóloga, Juliana Cardinale, que mostra bem como separar isso que eu acabei de falar. Você faz um círculo, pega uma folha de papel ofício e faz um círculo no meio dela. E aí você vai dizer, por exemplo, de 5 a 8 papéis que você acha que desempenha. Nesse círculo você vai botar em fatias de pizza aquilo que você acha que é o seu papel. Por exemplo, pai, qual é a fatia que eu dou para isso? Irmão, qual é a fatia que eu dou para isso?
Ele é bem simples e é muito eficiente porque traz clareza para as coisas que antes a gente talvez nem imaginasse o tamanho que tinham para a gente. E alguém pode perguntar, mas qual o tamanho que eu dou para cada fatia aí? Eu não sei, porque é você que tem que saber. E isso já revela muito para você mesmo, porque te mostra o que tem mais importância, ou pelo menos o que você está dando mais importância hoje, compreende? Então, perceber seus papéis, entender o tamanho que cada um deles tem na sua vida, importância, significado, é um grande passo para poder equilibrar as coisas. Entende? Porque não adianta eu querer ser um empreendedor para os meus filhos, quando na verdade eles estão precisando de um pai e de um professor. Não adianta eu ser professor para minha esposa, se na verdade ela está precisando de um amigo e de um marido. Entende? Então é por isso que eu preciso entender esses papéis. Tem que ficar claro para mim. Até para a gente começar a perceber a hora de desempenhar exatamente cada um deles e essas coisas não se misturarem. Ok? O terceiro passo é estrutural e começa a criar uma rota para quem quer conciliar trabalho, filhos e família. E a frase mais bacana sobre isso é clássica. Quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Porque é verdade. Eu já vi muita gente filosofando em cima da música do Zeca Pagodinho. Mas o que mais tem é gente deixando a vida levar mesmo. E levar para bem longe. E o pior, a pessoa acha que está com tudo sob controle, mas o navio está completamente à deriva. A pessoa troca de trabalho, troca de esposa, só não troca de filhos porque não dá. E tudo continua na mesma penumbra. Porque a questão não são as circunstâncias. A questão é que a pessoa não tem um plano muito bem definido. E faz diferença ter um plano bem definido. A gente vem de um script que serviu para os nossos pais. Aliás, eu lembro bem do script do meu avô, porque ele sempre contava sobre esse script. Então a pessoa tinha que trabalhar, tinha que comprar a casa própria e só depois ela casava. E aí ela tinha filhos, se aposentava e então aí curtia os netos o tempo que restasse ela. Era isso, acabou. E ninguém questionava mais nada. Até bem pouco tempo atrás, era a regra básica. Estudar para fazer concurso. E ter um emprego garantido para a vida toda. Era isso. Muita gente ainda tem isso como script bem definido. E não tenho nada contra isso. A questão é que a nossa geração quer mais do que um emprego garantido. Isso é muito pouco. A nossa geração quer aquilo que tenha significado e que vai realmente fazer diferença no mundo. E não só aquilo que vai dar dinheiro. Isso é pouco, por tanto que a gente tem para ofertar para o mundo. Eu não sei, eu definitivamente não sei o que move seu coração. Eu sei o que move o meu. E o que move o meu é fazer com que pessoas tenham vida extraordinária com suas famílias. É isso que me move. E tudo isso começa um plano. E um plano é a maneira que você tem de atingir uma meta. E o que são metas? Metas são sonhos em ação. Então eu vou começar. Deixa eu começar. Eu tenho um sonho bem simples, que é ter uma amizade incrível com meus filhos ao longo de toda a vida. E é claro, que esse plano ele tem variantes, que inclusive demandam questões profissionais para acontecer. Mas pensar que em 20 ou 30 anos, quando eu abrir a porta da minha casa, eu estaria abrindo a porta para os meus melhores amigos, e que os meus melhores amigos são os meus filhos, isso realmente move meu coração. Sabendo disso, vem a pergunta, o que eu preciso fazer? Porque se eu for só repetir o script dos que vieram antes de mim, com certeza eu não vou ter sucesso nisso. Aliás, eu atendi muitas pessoas que amavam seus pais, elas diziam isso, amo meus pais. E tinham muita gratidão, inclusive, pelo sacrifício que eles tinham feito. Nada contra isso. Mas essas pessoas não tinham amizade pelos pais. Isso soava até estranho de dizer. E foram muitas pessoas que relataram a mesma situação. Talvez até você conheça alguém assim. Ou talvez você sinta um pouco disso. O que eu precisei fazer para botar meu plano, meu sonho em ação? Eu não podia apenas repetir o script, porque eu queria resultados diferentes. Por isso eu precisei interferir na equação.
Como isso era parte do meu sonho, da minha meta e do meu plano, tudo na minha vida foi conspirando para que eu entrasse de cabeça nessa rota. Porque quanto mais você tem algo na mente, quanto mais você idealiza e se empenha para que aquilo que você sonhou aconteça, mais as coisas vão realmente acontecendo. E assim, depois de tanto estudar, de tanto aplicar novos conceitos, primeiro na minha própria casa, eu comecei a ajudar outras pessoas a enxergarem estas novas possibilidades e a utilizarem ferramentas que, cara, salvaram casamentos e aumentaram muito a qualidade da relação com os filhos. Percebe? Porque uma coisa é eu tenho filhos em casa, outra coisa é saber o que fazer com eles. Enfim, o mais importante aqui é descobrir o que move seu coração nesse passo, né? O que move seu coração. E você começar a traçar um plano para que ele realmente aconteça. O quarto passo é determinante e diz o quanto é importante a gente viver no tempo presente. Eu lembro de uma figura, inclusive, muito interessante. Essa figura, ela tinha 3 quadrinhos. No primeiro quadrinho, tinha um homem no trabalho. O cara estava no trabalho. Ali, enquanto ele estava no escritório, trabalhando, o seu pensamento, aquela bolinha de pensamento, né, estava no momento de lazer, com ele jogando bola com os amigos. No segundo quadrinho, já no momento de lazer, jogando bola com os amigos, o pensamento desse homem, naquelas bolinhas, estava na casa dele, com os filhos e com a esposa. No terceiro quadrinho, quando ele já estava finalmente em casa, com a esposa e com os filhos, o seu pensamento estava onde? Estava no trabalho. E eu não consigo pensar num maior ladrão de energia do que esse. Viver fora do tempo presente realmente suga nossa energia. Perceba o seguinte, o pensamento do homem do quadrinho nunca estava onde ele realmente estava. Ele estava no trabalho, mas estava pensando em outra coisa. Ele estava em casa e estava pensando no trabalho. Ele estava no lazer e pensando em casa. Isso tirava uma energia absurda dele e fazia com que ele vivesse o tempo inteiro, sabe com o quê? Com culpa. E culpa é um negócio complicado. É a treva na vida da pessoa, porque é tipo uma corrente de navio que a pessoa arrasta a vida toda e nunca sai do lugar. Viver o tempo presente é uma maneira incrível de abandonar a culpa. Mas alguém pode dizer, eu não tenho tempo para brincar com os meus filhos. Eu vou dizer, tem sim. Quanto tempo você consegue separar? E vamos transformar tudo em pergunta. Quanto tempo você consegue separar? 1 hora? Meia hora? Que seja meia hora, vamos lá. Pega essa meia hora, e eu estou falando de 30 minutos num universo de 24 horas, e faz dessa meia hora a mais incrível do mundo. Desliga celular, não conversa com amigo, nem conversa com a esposa e fica focado nos filhos. Desliga a televisão e tudo que pode tirar a atenção de vocês. De preferência, sai de casa. Vai para o play do prédio, para o clube do condomínio, sei lá. A gente aqui gosta de ir para a praia. Mas separe esse tempo na agenda de forma que ele seja inadiável. E você vai perceber como as coisas mudam. Porque o melhor presente que a gente pode dar para alguém se chama presença. E a melhor forma de dar presença para alguém é estar com ela no tempo presente. O quinto passo é entender o trabalho como um meio e não um fim. Porque cada coisa precisa ter seu lugar reservado. E se uma atropelar a outra, com certeza você começa a ter problemas. Você deve conhecer pessoas, por exemplo, que se orgulham, né, de seus trabalhos, de como trabalham tanto, que mal tem tempo para estar em casa, com a família, com os filhos. Com certeza você conhece alguém assim. O grande lance é que isso pode se tornar um sintoma de algo maior e bem ruim, e sem que a pessoa se dê muito conta disso, porque nessa atitude mora o desequilíbrio, e tudo que surge como exagero, na verdade, está escondendo algum problema. Por exemplo, excesso de segurança não é segurança, é o quê? É excesso. Excesso de trabalho não é trabalho, é o quê? É excesso. E todo excesso vai trazer algum problema, mais cedo ou mais tarde. Por isso é importante conectar essa informação com todas as outras que a gente já discutiu aqui. O casamento vem primeiro, separe um tempo especial para os seus filhos, tenha um plano e finalmente entenda que o trabalho é um meio, não um fim.
No fim das contas, o trabalho passa. Uma hora você se aposenta e o que você vai fazer, o que você vai ter para contar de histórias sobre tudo isso, afinal? Porque as crianças, elas crescem, elas mudam de interesse, passam a querer mais os amigos do que os pais, essa é a verdade, formam suas próprias famílias e então já nem vão estar mais por perto. Isso me assusta. O trabalho tem que ser um meio para que a família e o casamento se mantenham e que de preferência seja um suporte para que os sonhos sejam realizados da família e de cada um dos membros dessa família. Porque quando o trabalho se torna um fim nele mesmo, muita coisa sai do lugar. E às vezes não tem como e nem tempo para recuperar isso. Então, entenda o significado do seu trabalho e faça dele um meio para que coisas incríveis aconteçam na sua vida. Mas antes, lembra de pensar nessas coisas e de pontuar cada uma delas, para que você crie uma rota para realmente conseguir alcançá-los, ok? O 6º passo talvez seja o mais importante. Todos são muito importantes, né? Mas esse vai surgir quando as coisas não derem muito certo. E ele diz, siga melhorando. Siga em frente, vamos dizer assim. A gente tem uma ânsia para que as coisas deem certo, né? Para as coisas darem certo. A gente quer a barriga de tanquinho, por exemplo, mas a gente não quer fazer o abdominal. Essa que é a verdade. A gente quer perder peso, mas a gente não quer fazer dieta e nem fazer o exercício físico. A gente quer decidir o jogo, mas a gente não quer treinar mais 30 minutos a mais todos os dias. A verdade é que nenhum plano dá 100% certo, tá? Mas quando a gente vai trabalhar para que esse plano dê certo, quando a gente realmente se compromete com ele, a chance de dar certo é muito maior. Isso não significa que vai dar tudo certo o tempo inteiro ou tudo errado o tempo inteiro, mas aprender a extrair o melhor daquilo que não saiu como a gente esperava faz a maior diferença. Por exemplo, para mim, e que eu venho do esporte, especificamente do futebol, a gente tinha uma frase que era o seguinte, prancheta não ganha jogo. Porque enquanto treinador, eu posso explicar 200 vezes como vai acontecer a dinâmica do jogo na prancheta. Mas só a quadra de jogo vai dizer realmente como é que vai ser. O campo de batalha ensina muito pra gente. Entender a prancheta e se preparar para o jogo é essencial. Mas estar aberto à resposta que a gente vai ter dentro do campo de batalha é crucial. E no caso do jogo, eu prefiro perder alguns jogos na fase classificatória do que perder justamente a final do campeonato, entende? Porque quando a gente perde, significa muito claramente que tem alguma coisa para melhorar. É mais difícil para o cara que vence direto perceber que erra, que está errando, do que o cara que vem com erros e derrotas pelo caminho. Percebe? Mas esse cara consegue mapear isso e ele consegue criar uma rota melhor e mais vitoriosa. É quando ele transforma a derrota em vitória. É um outro olhar para os erros, você compreende? É entender que o processo é muito mais importante do que a própria chegada. Porque é o processo que vai dando lastro, vai dando bagagem e vai dando condições para a gente realmente chegar onde quer. Então, errou? Avalie o erro. Eu uso uma ferramenta que eu acredito que cabe muito aqui, que é o seguinte, é a viagem no tempo. Se alguma coisa não sair como você espera, pergunte para você mesmo, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria para poder modificar esse resultado? Eu já vi muito treinador em final de Copa do Mundo responder para o repórter depois de ter perdido a competição mais importante do planeta. E ele disse que não mudaria nada do que fez na preparação e nos jogos, o que é um absurdo. Percebe? Além de arrogante, é bobo. Porque se o cara não mudar nada, nenhuma vírgula, absolutamente nada, o que vai acontecer é que ele vai perder a competição de novo, e de novo, e de novo. Então, aprender com o erro e criar novas rotas de ação são os segredos de sucesso para viver em melhoria contínua. Percebe? Isso é um estado da pessoa viver em melhoria contínua. O 7º passo é o que mais impacta todos os outros. E ele diz que você precisa tomar decisões. Mas a parada é a seguinte, se você tomar decisão, isso interfere na sua vida. E se você não toma essa decisão, isso também interfere na sua vida. Pelo bem ou pelo mal, tudo que você faz impacta diretamente na sua vida. Toda pessoa que você conhece hoje, agora, ou já passou por uma crise, ou vai passar,
A maioria das pessoas que me procurou para mentoria familiar ou para algum processo de coaching, em comum, elas tomaram a decisão de procurar minha mentoria. Porque elas queriam equilibrar pelo menos 3 pontos da vida que a gente está falando aqui. Ponto 1 era ter clareza profissional. 2, melhorar a vida familiar. E 3, ter ferramentas para a educação dos filhos. E todas essas pessoas entendiam um princípio muito simples. Quem não passar por uma reinvenção agora, em algum momento vai ter que passar, não tem como fugir mais disso. Essa compreensão pode ter vindo de algum curso que elas fizeram, pode ter vindo de, sei lá, algum livro que leram, de alguma conversa que tiveram, ou até de páginas que elas estão seguindo na rede social. Ou pode ser até tudo isso junto. O que importa é que elas em algum momento tomaram a decisão de mudar alguma coisa da rota que estavam seguindo. E isso começa sendo muito honesta, a pessoa sendo muito honesta e admitindo que o caminho que ela está tomando até agora não está legal. E admitir isso não é nenhum pecado, pelo contrário. Porque os últimos 20 anos, eles trouxeram mudanças tão bruscas, tão brutais, que interferem na forma que os casais se relacionam, na forma que se lida com os filhos e também na forma como a gente hoje atua no mercado de trabalho. É por isso que talvez você conheça alguém que hoje, agora, esteja carregando um sentimento de inadequação. E até, eu diria, falta de clareza com a vida que está tendo agora. Talvez você seja essa pessoa. A grande questão é que o que serviu lá para trás, serviu para outras gerações, hoje já não está servindo mais. E se não serve mais hoje, agora, vai servir para os nossos filhos daqui a 20 anos? Porque a pessoa que tem dúvida e que fica em luta para ajustar a vida profissional e familiar, seja o homem ou seja a mulher, tá? Com certeza vai levar toda essa luta, todo esse estresse para dentro dos dois ambientes e que no fim das contas vai afetar toda a vida dela. O pai não pode ser mais só o provedor financeiro e a mãe não pode mais ser a mulher que faz tudo sozinha e que educa as crianças sozinha. Se não houver parceria no casamento, se não houver conexão familiar e nos mínimos detalhes, e se as pessoas não se sentirem produtivas em casa e na carreira, a família vai sofrer. E vai sofrer com tudo isso e talvez até acabar. Pelos resultados que eu já tive, quem quiser realmente mudar as coisas dentro de casa e dentro de si mesmo, precisa primeiro tomar a decisão de aceitar que as coisas não estão indo bem. Porque é só quando a gente admite isso, que a gente não está num caminho que é tão legal, que a gente pensa em pedir ajuda. É igual o cara que não gosta de ir no dentista, por exemplo. Ele espera o dente dele começar a doer, e aí o que o cara faz? Aliás, ele faz muito rápido, tá? Ele vai ao dentista. Ali ele acaba tendo que resolver a dor. Ele vai para resolver a dor. E tem gente que só resolve agir quando está doendo e doendo muito. E quando chega no dentista, dependendo de como for o estrago, vai ter que extrair o dente, porque não tem mais jeito. Só que se a gente colocar isso para a vida pessoal, familiar e profissional, se a pessoa deixa para agir só quando está doendo muito, talvez não tenha mais jeito de consertar. Porque um dente a gente extrai e põe uma prótese. Mas uma família, se for para substituir, aí a conversa é muito mais complicada e muito mais dolorosa. Por isso é tão importante que a gente entenda que o mundo mudou e que as mudanças do mundo, elas passam pela gente. E se a gente não parar para aceitar essas mudanças e se preparar ainda para o futuro, a gente não vai resolver nem os nossos problemas e nem vai preparar adequadamente os nossos filhos para a vida pessoal e profissional deles no futuro. Afinal, se inteligência emocional é tão importante agora, imagine daqui a 20 anos, quando os nossos filhos estiverem em pleno vapor no mercado de trabalho e na sua jornada familiar. Investir na gente hoje, investir em você hoje, nessa transformação e na preparação pessoal, além de te colocar em vantagem profissional hoje, coloca também os seus filhos em vantagem para a vida futura deles. Percebe? Então, recapitula aqui comigo. Para conciliar casamento, educação de filhos e vida profissional,
Tudo começa pelas decisões que você vai tomar a partir de agora. Identificar os problemas que existem e aprender a crescer com eles é um dos maiores aprendizados que você pode ter. Viver no tempo presente e separar um tempo adequado para cada coisa e entender o significado de cada uma dessas coisas é o que realmente vai fazer a maior diferença na sua vida. Tudo isso é possível. E quando você tem um método para poder passar por toda essa jornada, definitivamente, as chances de sucesso aumentam de maneira significativa. Bom, é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio do nosso quadro Soluções Família. E eu queria saber se você gostou do tema de hoje. E se fizer sentido para você, indique esse vídeo para mais pessoas, para que a gente possa começar a pensar em mais soluções para a família. Vem com a gente e vive uma vida sem culpa e com foco em soluções. Valeu, um abraço.